Daniel era um jovem israelita, levado cativo para a Babilônia juntamente com outros judeus quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. A cidade que ele conhecia e amava agora estava em ruínas e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Em Babilônia, Daniel foi separado de sua família e levado ao palácio, onde seria treinado para servir ao rei. A cidade de Babilônia era grandiosa, com seus imensos palácios e templos dedicados a deuses estrangeiros. Mas apesar da imponência do lugar, Daniel sentia uma constante angústia em seu coração. Ele e seus amigos, Hananiah, Michael e Azaraia, estavam sendo preparados para servir na corte real. O novo ambiente era opressor e desafiador, cheio de tentações que iam contra tudo o que haviam aprendido na sua terra natal. A Babilônia era um lugar de idolatria, e seus deuses eram adorados em cada esquina. Para os jovens israelitas, a pressão era grande, mas Daniel manteve firme seu compromisso com Deus. A vida no palácio era cheia de luxo e prazeres, mas Daniel sabia que não podia se deixar corromper pelas riquezas e pela idolatria ao redor dele. Sua identidade e fé estavam ancoradas em sua devoção ao Deus de Israel. Mesmo em meio ao esplendor da Babilônia, Daniel não queria se afastar daquilo que considerava justo. Ele sabia que, por mais que o novo ambiente fosse tentador, sua verdadeira lealdade era com o Senhor. Quando Daniel e seus amigos foram levados ao palácio, uma das primeiras imposições que enfrentaram foi a alimentação oferecida pelo rei Nabucodonosor. Todos os jovens escolhidos para servir na corte receberam uma dieta luxuosa, composta de carne, vinho e alimentos preparados especialmente para o rei. Tudo era delicadamente preparado e dedicado aos deuses babilônios. A comida do rei era um símbolo de status e poder, e os servos deveriam aceitá-la como parte de seu treinamento e adaptação à nova vida. No entanto, para Daniel, comer aqueles alimentos representava algo mais profundo. Muitos desses pratos eram sacrificados a ídolos, algo que ele e seus amigos nunca aceitariam, pois violava suas crenças religiosas e a lei de Deus. Daniel sabia que ao comer dessa comida não estaria apenas comprometendo sua pureza alimentar, mas também sua integridade espiritual. A oferta do manjar real era, portanto, mais do que uma simples refeição. Era um teste de fidelidade. Daniel sentiu a tensão crescer. Ele sabia que, ao recusar os alimentos oferecidos, corria o risco de ser visto como rebelde ou desobediente, colocando sua posição no palácio em perigo. Mesmo assim, ele fez uma decisão difícil e corajosa. Não se contaminaria com a comida do rei. Ele confiava que Deus o guiaria e decidiu pedir uma alternativa. Daniel, com sabedoria, se aproximou do chefe dos eunucos e pediu permissão para se alimentar de legumes e água. Embora o chefe temesse que a aparência de Daniel e seus amigos piorasse em comparação com os outros jovens, Daniel propôs um teste: comer apenas legumes por 10 dias. O chefe, hesitante, aceitou o desafio. Daniel sabia que sua proposta poderia parecer ousada, mas a confiança em Deus o fazia firme em sua decisão. Ele e seus amigos, Hananiah, Michael e Azaraia, estavam dispostos a arriscar tudo para permanecer fiéis à sua fé. O chefe dos eunucos, que supervisionava o treinamento dos jovens, estava relutante em aceitar o pedido de Daniel. Ele temia que, ao desobedecer às ordens do rei, Daniel e seus amigos ficassem fracos e debilitados, colocando em risco a aparência e a eficiência dos novos servos da corte. Por 10 dias, insistiu Daniel, deixe-nos comer apenas legumes e beber água. Ao fim desse período, o senhor poderá comparar nossa aparência com a dos outros jovens que comeram da comida real. Se estivermos em pior estado, então concordo que sejamos tratados como os outros. O chefe dos eunucos, embora preocupado,
aceitou o desafio, temendo que algo acontecesse aos jovens sob sua responsabilidade. Ele concordou em permitir que Daniel e seus amigos seguissem sua dieta por 10 dias, confiando que o teste mostraria o melhor caminho. Durante os 10 dias seguintes, Daniel e seus amigos se alimentaram exclusivamente de legumes e água, mantendo-se firmes em sua decisão e orando a Deus por força e proteção. A cada dia, eles sentiam mais vigor e clareza, enquanto os outros jovens que comeram os manjares reais começaram a mostrar sinais de cansaço e fraqueza. Ao final do período de 10 dias, o chefe dos eunucos observou os jovens e ficou impressionado. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e mais alertas do que os outros, cujas energias pareciam já diminuídas. O favor de Deus estava evidente e o chefe dos eunucos, maravilhado com o resultado, permitiu que continuassem com sua dieta. Após o período de 10 dias, os resultados do teste se tornaram claros. O chefe dos eunucos, que havia inicialmente temido pela saúde de Daniel e seus amigos, agora se via diante de uma evidência inegável. Os jovens estavam mais saudáveis, mais fortes e mais bem preparados do que os outros jovens que haviam comido da comida do rei. A confiança de Daniel e seus amigos na providência de Deus havia sido recompensada. Eles estavam mais vigorosos e com uma aparência mais brilhante do que aqueles que se alimentaram dos manjares reais. E isso não passava despercebido aos olhos do chefe dos eunucos. Impressionado, o chefe não só permitiu que continuassem a sua dieta de legumes e água, mas também os colocou em uma posição de destaque. A sabedoria, a aparência e a saúde de Daniel e seus amigos não se limitavam ao físico, mas se refletiam também em suas mentes. Eles demonstraram uma clareza e compreensão superiores em todos os assuntos que lhes foram apresentados, o que os fez se destacar ainda mais entre os outros jovens do palácio. Daniel, Hanania, Michael e Azaraia, com suas escolhas ousadas e sua fidelidade inabalável, receberam favor e reconhecimento. Não apenas estavam em melhor estado físico, mas suas mentes se abriram para receber a sabedoria divina, tornando-os incomparáveis em sabedoria e conhecimento, superando todos os outros jovens que haviam sido escolhidos para servir ao rei. O próprio rei Nabucodonosor, ao vê-los, ficou impressionado com sua inteligência e habilidades. Ele os chamou à sua presença e, após conversas e provas de sua capacidade, reconheceu que nenhum dos jovens que se alimentaram da comida real era tão competente quanto Daniel e seus amigos. Eles foram, então, elevados a uma posição de autoridade na corte. A fidelidade de Daniel e seus amigos não só os protegeu, mas também os abençoou com sabedoria divina e favor diante do rei. O tempo passou e, à medida que Daniel e seus amigos continuavam a servir no palácio de Nabucodonosor, a sabedoria e o entendimento que Deus havia concedido a eles tornaram-se cada vez mais evidentes. Eles não só haviam se destacado por sua saúde e aparência física, mas também por suas habilidades intelectuais e espirituais. Em todos os testes e desafios apresentados pelo rei, Daniel e seus amigos provaram ser incomparáveis. O rei Nabucodonosor, admirado por suas habilidades e pela clareza de pensamento de Daniel, os convocou regularmente para servir em sua corte. Cada conversa com o rei, cada decisão que precisavam tomar, mostrava mais uma vez a profundidade da sabedoria que Deus havia colocado neles. O conhecimento que Daniel possuía sobre sonhos e interpretações, algo que o separava dos outros, foi especialmente notável. Certo dia, o rei teve um sonho perturbador, um sonho que o deixou inquieto e angustiado. Ele chamou todos os sábios e magos da Babilônia, pedindo-lhes que interpretassem o sonho, mas ninguém foi capaz de oferecer uma explicação. Quando Daniel soube da situação, ele pediu tempo ao rei
para buscar a resposta, confiando que Deus lhe daria a sabedoria necessária para revelar o mistério. Daniel se retirou para orar com seus amigos, Hananiah, Michael e Azaraia, pedindo a Deus misericórdia e sabedoria para interpretar o sonho. Durante a noite, Deus revelou a Daniel o significado do sonho de Nabucodonosor em uma visão clara. Daniel agradeceu a Deus pela visão e, com confiança, foi até o rei. Diante de Nabucodonosor, Daniel explicou o sonho e sua interpretação com uma sabedoria que só poderia vir de Deus. O rei, impressionado, o reconheceu como alguém que estava acima de todos os outros sábios do império. Como recompensa por sua fé e sabedoria, Daniel foi promovido a uma posição de grande honra, e o favor de Deus sobre sua vida foi claro para todos. A sabedoria de Daniel, que tinha sido revelada por Deus, começou a render frutos evidentes, tanto para ele quanto para seus amigos. O rei Nabucodonosor, impressionado pela interpretação do sonho e pela profundidade do entendimento de Daniel, não apenas os colocou em uma posição de destaque, mas também os promoveu ao mais alto nível da corte babilônica. Daniel, juntamente com Hananiah, Michael e Azaraia, foi nomeado para servir como conselheiros especiais do rei. A fidelidade de Daniel e seus amigos foi reconhecida por toda a Babilônia. O que parecia ser um simples teste de fé, uma escolha de não se corromper com a comida do rei, transformou-se em uma grande vitória espiritual e política. A sabedoria divina que os acompanhava era inegável e continuava a garantir que seus nomes se tornassem sinônimos de integridade e sabedoria. Daniel não apenas obteve o favor do rei, mas também foi capaz de influenciar positivamente as decisões dentro do império. Seu exemplo de fidelidade a Deus, sem comprometer sua moral ou valores, serviu de luz para muitos na corte e fora dela. Mesmo em meio ao poder, Daniel não perdeu sua humildade e continuou a servir a Deus com todo o seu coração. O rei, vendo a honestidade e o caráter inabalável de Daniel, confiou-lhe mais responsabilidades, elevando-o a uma posição de liderança ainda maior. O próprio Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, o único capaz de dar tamanha sabedoria. A fidelidade de Daniel a Deus não só o elevou aos mais altos postos, mas também mostrou que a integridade, quando mantida, sempre é recompensada, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história de Daniel se tornou um exemplo eterno de fé, coragem e integridade. Ele passou de um jovem cativo em Babilônia para um dos homens mais poderosos e respeitados do império, tudo devido à sua fidelidade a Deus. Sua transformação foi visível não apenas nas posições que alcançou, mas na sabedoria divina que o guiou em todas as decisões. Daniel se tornou uma testemunha viva de que, quando alguém escolhe confiar em Deus acima de tudo, as portas se abrem e a verdade divina prevalece sobre todas as adversidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.